Se algum desses 5 apocalipse zumbis acontecesse, você com certeza jamais sobreviver. Desculpa, força do hábito. Você com certeza sobreviveria tranquilamente. Porque diferente do meu vídeo falando sobre os 10 apocalipse zumbis, que você jamais sobreviveria, nesses além de sobreviver, você até seria mais feliz se divertindo e fazendo o que quisesse. Como jogar videogame com infectado, ou até brincar de Darth Vader se você fosse uma criança de 8 anos. Então, se você quiser que o apocalipse zumbi desses acontecesse, já deixa o seu like e se inscreva-se no canal. Muito obrigado e bora pros 5 apocalipse zumbis tão fáceis que você sobreviveria tranquilamente. Eu diria boa sorte, mas dessa vez divirta-se. Esquecer a ex nunca é fácil. Alguns entram na academia, já outros vão em festas e bebem até cair. Mas Shao, após ser chutado na bunda por sua amada, acaba indo afogar as mágoas em um grande copo de cerveja com seu amigo Ed no bar Winchester, mal sabendo que do lado de fora, o mundo já estava começando a ser devorado. Mas como não sabem disso, acabam perdendo a mão na birita. Então no final da noite, acabam saindo do bar cambaleando, completamente chapados. Mas como estamos em um apocalipse zumbi onde você sobreviveria tranquilamente, o primeiro zumbi que encontram parece estar mais bêbado do que eles. E mesmo com o surto zumbi já acontecendo, os dois conseguem chegar inteiros em casa sem notar nada de errado. E o motivo para dois bêbados terem conseguido sobreviver ao início desse apocalipse é porque eles tiveram a sorte de cair com zumbis extremamente lentos. Tanto é que no dia seguinte, Shao acorda e faz sua rotina normal do dia a dia, indo até o mercado e comprando seu café da manhã sem perceber nada de errado, mostrando que se você sofre com déficit de atenção, se daria muito bem nesse apocalipse, já que mesmo seguindo sua rotina normal do dia a dia, Shao conseguiu sobreviver tranquilamente, mesmo passando a 1 metro de distância de um infectado. Eles são tão lentos e por conta disso são confundidos com pessoas chapadas em vários momentos. Ela tá bêbada. Ó. Aí, tá chapada, gata? Ih, eu acho que ela gamou, hein? Então, diferente dos zumbis de 28 dias depois, para fugir deles aqui, você só precisaria de uma caminhada leve. E se algum deles bloquearem seu caminho, você teria tempo suficiente para pensar em 1000 formas de finalizá-lo. Shao e Ed acabam encontrando a melhor delas, e acertando eles na cabeça com um disco vinil, que obviamente dá errado, então acabam pegando uma pá e um taco de cricket para dar um jeito neles. Então, nossa maior vantagem contra esses infectados é a velocidade. Não só ela como a força, porque o segundo maior ponto fraco deles é que também são extremamente fracos, não conseguindo nem mesmo quebrar o vidro de uma simples janela. Então, se nos Estados Unidos você já sobreviveria ficando dentro daquelas casas abertas, imagina aqui no Brasil onde as casas são protegidas por muros e portões. Daria até pena dos coitados tentando invadir a casa. Para dificultar ainda mais a vida deles, eles são extremamente burros, conseguindo ser enganado facilmente por Shao e seu grupo de sobreviventes, que simplesmente imitam o comportamento de um infectado e passam por uma horda deles como se jogassem no mesmo time, mas acabam perdendo o disfarce quando Shao e Ed começam a brigar, chamando a atenção de todos os infectados para eles. Só que quando parece que a coisa ficou feia, é sempre bom lembrar que estamos em um apocalipse zumbi que você sobreviveria tranquilamente. Então Shao simplesmente entra no meio da horda de zumbis e começa a atraí-los para outra direção, mostrando uma das maiores provas de que seria impossível não sobreviver aqui. Porque a maior ameaça que você poderia ter a um apocalipse zumbi é justamente uma horda de zumbis. E se você já jogou Left 4 Dead, vai entender bem do que estou falando. Mas pelo visto, aqui nenhuma horda desses infectados é uma ameaça. Porque se você fosse jogado no meio deles, é só fazer igual Shao que é sucesso. Tudo bem que isso tá com cheiro dos poderes de um protagonista, mas não duvido que seria possível, já que esses infectados têm uma péssima coordenação motora, fraqueza e lentidão. Então, para você não sobreviver a esse apocalipse, teria que ficar literalmente parado e esperando o infectado te morder, igual acontece com Philip, o padrasto de Shao, e acaba tendo uma bela mordida no pescoço após ver um zumbi se aproximando e não mexe um músculo. Mas para isso acontecer, você tem que querer muito jogar no time dos infectados. Não é à toa que no fim, os humanos vencem o apocalipse, domesticando e se aproveitando dos infectados, para trabalhar e monetizar em cima deles. Mostrando que o apocalipse até ajudou mais a humanidade, gerando a economia e se tornando um ótimo passatempo. Porque agora até jogar um multiplayer com eles, você consegue.
Então tudo que Shawn e seu grupo de sobreviventes precisavam fazer é só ficarem em casa esperando tranquilamente o governo tomar conta dessa situação, porque no final vemos que eles precisaram de apenas um dia para isso. Mas mesmo assim, a maioria dos sobreviventes aqui consegue a proeza de serem infectados, sobrando só Shawn e sua amada Liz, que acabou reatando o relacionamento. É um final feliz de um apocalipse zumbi em que você com certeza sobreviveria tranquilamente. Ah, moleque! Recapitulando, é fundamental. Assim como Shawn em Todo Mundo Quase Morto, Jim precisa esquecer seu amado, que acabou lhe dando um belo par de chifres. Pra você ver que na moral hoje em dia não tá fácil pra ninguém, mas diferente de Shawn, Jim acaba preferindo esquecer seu ex, indo pra uma cabana no meio da floresta com suas amigas. E essa foi uma ótima decisão, porque essa floresta esconde algo que fará Jim esquecer seu ex rapidinho. Castores zumbis. Graças a Luke e Joseph, dois profissionais altamente qualificados, acabam atropelando um alce no meio da estrada enquanto Joseph mexia no celular. O problema é que eles estavam transportando vários produtos tóxicos, e no impacto, um dos barris acabam se soltando indo em direção ao lago. E já vimos em Simpsons que deixar uma coisa dessas acontecer não é uma boa ideia. Então aqui não é diferente, porque o barril acaba liberando um líquido verde que infecta os castores daquela região, os transformando em seres agressivos que, ao invés de roerem madeira, vão roer toda a carne que encontrarem pela frente. Só que pelo simples fato de aqui a maior ameaça serem castores zumbis, é o principal motivo do porquê você sobreviveria nesse apocalipse com tranquilidade, já que colocar um humano para derrotar um castor é covardia, pois a única coisa perigosa nele são seus dentes afiados, e você não vai querer levar a mordida de um animal que derruba árvores só com os dentes. Mas apesar disso, sobreviver a esses infectados seria extremamente fácil, porque até ele te alcançar para te morder, já levaria uma bela bica do Roberto Carlos, que o faria voar longe. E se você não é muito bom no futebol igual eu, pode ficar tranquilo, porque esses infectados, por serem castores, são muito lentos em terra firme, já que sua especialidade mesmo é a água. Então realmente não seria difícil acertar um belo chute se eles viessem pra cima, dando a oportunidade pra gente simplesmente fugir correndo. No filme, eles só são uma ameaça, porque esse grupo de jovens não nasceram pra sobreviver a um apocalipse zumbi, já que após serem atacados por um deles durante a noite, no dia seguinte, vão dar uma refrescada no lago perto da casa. Mas como água e castores zumbis não é uma combinação muito boa, um deles acaba conseguindo roer o pé de Buck. Meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. E por pouco, o grupo inteiro não é finalizado, pois por sorte tinha um totó que é jogado na água para distraí-los. Então se você fosse atacado por esses castores zumbis na água, aí sim teríamos um problema, já que eles com certeza vão nadar mais rápido, te dando um destino bem parecido com o de Buck. Mas em terra firme, tudo que você teria que fazer é correr deles. E para se defender, só precisaria de um bom taco de madeira ou um par de sapatos. Mas diferente dos outros apocalipse zumbis, uma horda desses castores até podem dar trabalho, já que por serem ótimos roedores, conseguem invadir a casa durante a noite para finalizar o grupo de jovens, além de que essa infecção zumbi pode ser transmitida para um humano, o transformando em um humano castor zumbi com dentões. E esse tipo de infectado sim apresenta um perigo muito maior do que os castores. Mas para isso acontecer, você teria que levar uma mordida deles, coisa que seria difícil, porque além de ser facilmente derrotáveis, são péssimos perseguidores em terra firme. Então a menos que você entre em um lago cheio deles igual Buck, ou se distraia no telefone igual Jim, dificilmente levaria uma mordida desses roedores zumbis. Mas para ter certeza, eu colocaria uma bela bota e cobriria minhas canelas com alguns livros e fitas adesivas. E se você nunca falta de um leg day, essas criaturas vão ficar traumatizadas. Mas apesar disso, confesso que esse apocalipse é o mais difícil de sobreviver do vídeo, porque aparentemente essa infecção zumbi consegue ser passada para qualquer tipo de vida. E digamos que lutar contra um urso castor zumbi não deve ser muito fácil, mas até lá, esse é com certeza um dos apocalipse zumbis mais fáceis, que você com certeza sobreviveria. Imagina acordar de um coma em um hospital, só que se deparar com ele todo revirado e sem nenhum sinal de vida, onde tudo o que encontra são marcas de sangue e tiros na parede. Na verdade, até encontra uma enfermeira, que mais parece ter sido atacada pelo palhaço Art de Terrifier. Porém, o Ikki vai descobrir que o responsável por isso não foi o palhaço Art, e sim zumbis famintos que não vem a hora de fazer a mesma coisa com ele. Não abra mortos aqui dentro.
Esse foi o início do apocalipse zumbi para Rick em The Walking Dead. E após ler Não Abra, Mortos Dentro, você com certeza se lembraria dos zumbis de Madrugada dos Mortos e já pensaria que estaria ferrado. Mas é quando Rick sai daquele hospital e encontra o primeiro infectado que podemos ver o verdadeiro nível de ameaça deles. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Se eu acordasse em um apocalipse zumbi desses, já estourava um champanhe de felicidade, porque Rick acabou de descobrir que está em um dos apocalipses zumbis mais fáceis de todos os tempos. E o primeiro motivo disso é sua velocidade, onde tudo que precisa fazer para fugir deles é correr da forma mais tranquila possível, já que vão andar lentamente na sua direção, como se estivessem em câmera lenta. Então, diferente de Zumbilândia, aqui até os de coração mais fraco conseguiriam fugir deles. O único problema é que eles nunca cansam, então durante a fuga é melhor correr para outra direção assim que despistá-los, porque senão eles com certeza vão te alcançar em algum momento, e ser morto por um zumbi lerdo desses é a forma mais humilhante de partir dessa pra melhor nesse apocalipse, já que seria como perder uma briga pra uma idosa de 90 anos. Não é à toa que a maioria das mortes aqui acontecem mais por tretas humanas do que pela mordida de um infectado, e brigas humanas em um apocalipse zumbi é o maior sintoma de um apocalipse com zumbis fracos, porque já vimos em Guerra Mundial Z que quando os infectados são apelões de verdade, os humanos deixam suas diferenças de lado pra unirem forças e sobreviver. Mas como aqui é o completo oposto, acaba que Rick precisa sobreviver mais aos seres humanos do que pelos próprios zumbis. Porque se fosse para você escolher entre enfrentar uma horda desses infectados ou a gangue de Negan, muito provavelmente escolheria a primeira opção, ainda mais depois de ver o que eles fizeram com o coitado do Glenn. Já que mesmo se uma horda desses zumbis te cercasse, você fugiria tranquilamente, igual Rick no primeiro episódio. Mas contra a gangue de Negan, acho que a nossa cabeça iria entrar em relacionamento sério com aquele taco de beisebol. Já estão mijando nas calças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Mas o fato é que se você não encontrar nenhum ser humano maluco nesse apocalipse, sobreviveria tranquilamente, pois além de serem lentos, fracos e burros, seus sentidos são completamente burláveis. Vemos isso logo na primeira temporada, quando Glenn e Rick conseguem se camuflar dos zumbis, passando algumas entranhas em suas roupas. E fazer isso é como jogar Minecraft no modo criativo, ninguém vai te atacar. O máximo que pode acontecer é você acabar sendo baleado por outro sobrevivente, sem saber que era um zumbi disfarçado, igual acontece com Bill Murray em Zumbilândia. Vou pegar ele. Calma. Oh, não! É assim que dizem olá no lugar de onde você veio? Então cuidado, porque eu estava enganado. Acabar morrendo assim seria realmente a forma mais humilhante de partir dessa pra melhor nesse apocalipse. Por conta desses zumbis serem facilmente evitados e neutralizados, dá pra entender o porquê o Rick conseguiu sobreviver 2 semanas em coma, enquanto o mundo todo estava sendo devorado do lado de fora. E tudo o que ele precisou pra isso foi só uma porta fechada. Então se algum dia um apocalipse zumbi acontecer, é melhor rezar pra que seja como de The Walking Dead, que tem um daqueles apocalipse zumbis que até Ashley de Resident Evil 4 sobreviveria tranquilamente. Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Assim como Shawn e Jean, David precisa esquecer sua ex, já que em certa noite, quando ia pedir ela em casamento, acaba pegando ela durante o ato contra o cara. E quando eu falo que namorar tá difícil, vocês não acreditam. Mas só agora tô começando a perceber que a maioria dos filmes de zumbi começam com o coração partido. E como o azarado da vez é David, ele prefere esquecer a ex de uma forma um pouco diferente da de Shawn e Jean, já que ao invés de encher a cara ou ir para uma cabana no meio da floresta, prefere já partir pro ataque após ver que Alder, a professora de seu sobrinho, era uma gata. Então se oferece para ajudar em uma viagem escolar de acampamento que eles teriam. Só que tudo isso para chegar lá e descobrir que ela já estava noiva. E essa não é nem a pior surpresa, porque no meio de um passeio para ver ovelhas, eles percebem que elas desapareceram. E o motivo disso é claro. Delícia. Aparentemente, estava rolando alguns experimentos com zumbis na base americana, mas algo dá errado e os zumbis começam a espalhar infecção pelo local. E como o acampamento fica bem ao lado da base, não demora muito tempo para David, Audrey e sua turma de crianças se depararem com vários infectados. Mas pra sorte deles e nossa, estamos em um apocalipse zumbi que você sobreviveria tranquilamente. Com infectados nível todo mundo quase morto, e se lá você conseguiria fugir deles só na caminhada, aqui não é diferente. Porque Alder consegue guiar as crianças até um lugar seguro,
mesmo passando no meio de centenas de zumbis, me fazendo agradecer por não ser os zumbis de 28 dias depois aqui, porque senão eles iam fazer a festa. Mas esses infectados são tão lentos, que além de até crianças sobreviverem facilmente, nem elas ficam com medo deles, já que literalmente o sobrinho de David acaba se fantasiando de Darth Vader e começa a finalizar mentalmente os zumbis como se fosse o Tallahassee de Zumbilândia. Então se até uma criança se diverte nesse apocalipse, não conseguir sobreviver aqui é uma ofensa biológica para a evolução da raça humana. Mas se a vida já não estava difícil para esses infectados, pior ainda mais quando vemos sua resistência. Pois se os zumbis de todo mundo quase morto, pelo menos aguentam um disco de vinil certeiro na cabeça, esses infectados não aguentam nem a paulada de uma criança. Então aqui um adulto nem precisaria de armas para se defender. Uma simples luva de boxe poderia facilmente derrubá-los com um soco. Numa à toa vemos Audrey conseguindo finalizar sozinha um grupo deles com uma pá, então não tem desculpas para não conseguir sobreviver aqui. Você só acabaria sendo mordido se tivesse o comportamento de um belo NPC, igual esse grupo de turistas. Vai! Tira Dá um foto. sorriso! Paz e amor. Fudeu. Ou esse soldado que simplesmente dá as costas para um infectado. Mostrando que para se transformar em um deles, você teria que literalmente ficar parado e fingir que os zumbis não existem. Então David e Wilder só precisaram fazer menos que o básico para conseguir tirar as crianças com vida daquele acampamento. E mesmo assim no final, o general consegue soltar a seguinte frase para os familiares. Todas as crianças foram localizadas a salvo. Rita Caroline e o Sr. Anderson conseguiram proteger os seus filhos em uma situação potencialmente fatal. Eu ainda não sei bem como conseguiram. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Claro, é difícil de imaginar mesmo. Tava tão sofrido que só faltou o tanque de Left 4 Dead aparecer lá pra piorar ainda mais a situação. Brincadeiras à parte, mas o que é mais surpreendente disso tudo é que esses zumbis conseguiram escapar de uma base militar e infectar boa parte das pessoas que estavam pela região, provando que nenhum sobrevivente é mais forte do que a força do roteiro. Mas na vida real, o apocalipse zumbi de pequenos monstros é um daqueles que você sobreviveria tranquilamente, até mesmo se fosse uma criança de 7 anos. Trabalhar como professor em uma escola cheia de crianças insuportáveis já deve dar trabalho. Mas tudo piora na vida de Clint, quando durante a sua aula como professor substituto, uma de suas alunas aparenta não estar muito bem. E o motivo disso é porque ela acabou de mandar pra dentro um Nuggets que estava infectado com algum tipo de vírus. E que vírus é esse? Bom, é claro. Um vírus zumbi que a transforma em um monstrinho sedento por carne. O problema é que a nossa paciente Zero começa a espalhar a infecção cada vez mais pela escola, contaminando as crianças, chegando ao ponto de todas elas serem infectadas, formando a maior horda de zumbis infantis que você vai ver na vida. E já vimos em Madrugada dos Mortos que crianças zumbis podem ser um problema, porque se você visse uma criança machucada desse jeito, a primeira coisa que iria fazer é se aproximar para tentar socorrê-la. E é justamente isso que você jamais deveria fazer nessa situação, porque crianças zumbis são rápidas e vão te morder no pescoço antes que perceba. Mas diferente dos outros apocalipses, se você fosse mordido em Cults, a epidemia, pode ficar tranquilo porque chegamos no primeiro motivo do porquê você sobreviveria tranquilamente nesse apocalipse. A imunidade. Se você fosse mordido ou arranhado, o único colateral que iria sentir é uma intoxicação alimentar. E já não é muito agradável, mas é muito melhor do que se transformar em um zumbi. Isso porque aqui em Cuties, o vírus só consegue transformar em zumbis as crianças que não passaram pela puberdade. E só esse detalhe já aumentou muito nossas chances de sobrevivências, pois a única forma de ser morto aqui é sendo literalmente devorado por elas. Só que digamos que isso também seria extremamente difícil, porque apesar desses pestinhas serem rápidos, eles ainda são só crianças zumbis que não conseguiriam abrir uma latinha de coca sem a ajuda de um adulto. Então no quesito força, estamos em completa vantagem. Seria quase a mesma coisa que derrotar os castores zumbis em Zombievers. Vemos isso quando o grupo de sobreviventes conseguem finalizar vários deles usando um mero lançador de bolas. Então provavelmente, qualquer ataque corpo a corpo na fuça deles já seria o suficiente para mandá-los para a cova. E se uma horda desses pirralhos te cercasse, você só seria infectado se ficasse parado e não tentasse resistir igual acontece com o vice-diretor da escola. Que é isso? Também tô cagado de fome. Mas nessa história, a gente seria o professor de educação física Wade, que passa facilmente pelos infectados, mas com um fiofó sem passar uma agulha. Mas também mostrando que seria possível escapar de uma horda deles, só simplesmente os atropelando como se fossem pinos de boliche.
Porém, se você fosse uma das crianças de 8 anos que estuda nessa escola, sua chance de sobrevivência seria realmente zero. Porque além de vocês estarem no mesmo nível, a infecção aqui se espalha extremamente rápida pelo infectado, o transformando em zumbis em questão de segundos. E como um simples arranhão já é o suficiente para isso, as crianças que não tiverem a proteção de um adulto realmente jogariam no time dos infectados. Mas como esse não é o seu caso, com certeza sobreviveria tranquilamente a esses zumbis infantis, de cults. Mas diferente de pequenos monstros, as crianças daqui tiveram o azar de pegar o pior apocalipse zumbi para elas, já que se ele fosse convertido para nossa realidade, seria como tentar sobreviver aos zumbis rápidos de Madrugada dos Mortos dentro de uma escola. Mas azar deles e a sorte é nossa. Mas e você? Conhece algum outro apocalipse zumbi que sobreviveria tranquilamente? Deixe nos comentários. Se você já sentiu vontade de sobreviver a um apocalipse zumbi, aposto que foi com infectados lerdos como os dessa lista. Mas se você sair desse vídeo sem deixar o like e se inscrever no canal, vai acabar caindo o apocalipse zumbi nível Guerra Mundial Z. Então não se esqueça de fortalecer aí embaixo. Muito obrigado e tenha um ótimo dia.